Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Descomplicando. Eu sou Francisco Araújo e aqui são abordadas as estratégias da sua jornada para escapar do sofrimento, blindar as suas emoções e ser foda. E o tema separado para esse episódio de hoje é a verdade oculta sobre o descontrole emocional. E para abordar esse assunto, para falar sobre isso, é importante que você tenha contigo aí um papel e uma caneta, porque eu irei trazer aqui conteúdos inéditos e muito especiais que servirão para transformar a sua rotina e a sua vida consequentemente. E para começar a falar sobre esse assunto, eu irei trabalhar em duas telas aqui. Você me verá basicamente na metade da tela juntamente com o bloco de notas. Assim você verá os tópicos que a gente vai abordar, as perguntas que eu vou trazer aqui e conseguirá, consequentemente, eu espero absorver melhor todo o conteúdo. A primeira questão, então, importante de ser levantada a respeito do descontrole emocional. Eu não sei se você já pensou no que é o descontrole emocional. Já passou por alguma situação na sua vida que te levou a pensar nisso? Que por algum motivo você estivesse descontrolado emocionalmente? Ou talvez você esteja passando por isso agora. Mas a primeira pergunta é: o que é o descontrole emocional? E é sobre isso que nós falaremos agora. Bom, para falar sobre o que é o descontrole emocional, eu trouxe aqui para você dois exemplos de filmes que você pode ver, assim como eu vi há um tempo atrás já esses dois filmes. E o primeiro filme que eu trago para você aqui é o Divertidamente. Eu vou anotar aqui para você não esquecer. Esse filme, o Divertidamente, ele é um filme de sucesso produzido pela Pixar e pela Disney. Ele conta a história da Riley. A Riley é uma garota de apenas 11 anos que enfrenta uma série de mudanças na sua vida porque ela, juntamente com seus pais, se mudam da sua cidade natal para outro estado dos Estados Unidos e vão para uma cidade bem distante chamada São Francisco. Lá, o enredo desse filme se desenrola na cabeça da Riley. Eu vou deixar o nome aqui como prometido. E acontecendo isso dentro da cabeça da Riley, nós conseguimos ver 5 personagens nesse filme. 5 emoções da Riley. E essas emoções são a felicidade, a tristeza... Opa, deixa eu só ver aqui. A felicidade, a tristeza, a raiva, o medo e a nojo. Então são essas 5 emoções que são ilustradas e muito bem ilustradas nesse filme. O Divertidamente. Separado mesmo. Talvez você já tenha visto esse filme, talvez não, mas... Então, acontecendo a história dentro da cabeça da Riley, essas 5 emoções que são responsáveis por administrar as informações relacionadas ao que a Riley está passando em sua vida, elas também são responsáveis por armazenar as memórias da Riley. Então, entenda assim, cada personagem, cada emoção, de acordo com o que acontece na vida da Riley, armazena uma memória colocando essa emoção. Por exemplo, o medo. Aconteceu alguma coisa de muito ruim na vida da Riley e aí o medo é o que mais toma o controle naquela hora. Ele é o responsável então por armazenar uma esfera, aquela memória no caso da Riley, juntamente com a sua emoção. Então, de acordo com o que o filme traz pra gente, as mudanças que a Riley está vivendo naquele momento fazem com que ela sofra, com que ela entre em um período de sofrimento, de tristeza muito grande. Mas até então, a personagem tristeza era muito deixada de lado. Na cabine de controle é onde essas 5 emoções ficam dentro da cabeça da Riley.
ela era muito deixada de lado, na hora das decisões ela até era muito evitada pelas suas emoções companheiras. Então, nesse momento é que a emoção tristeza começa a perder o controle da forma como ela age dentro da cabeça da Riley por causa desse estímulo, da mudança que está acontecendo na vida da Riley. Mudança de cidade, mas não apenas disso. Afastamento dos seus amigos, afastamento da sua escola que ela tanto gostava. Então, todas essas motivações, todas essas informações acontecendo fazem com que a tristeza perca o controle dentro da cabeça da Riley. E assim aconteça em um dado momento uma oposição ali entre a alegria e a tristeza, e elas se perdem dentro da cabeça da Riley, saindo da cabine de controle em um momento e se perdendo lá no parque, em um conjunto de parques de diversões. É mais ou menos assim. Esses parques de diversões, esse conjunto de parques de diversões na cabeça da Riley, significa e são os locais onde acontece, onde a gente vai descobrir como acontecem as coisas dentro da mente da Riley, onde são armazenadas as suas memórias de longo, médio e curto prazo, como se dá o teatro da mente dela, as coisas que ela imagina e escuta. Então, é um mergulho dentro da forma como funciona a nossa mente através das emoções. E como, então, a gente aprende como as emoções influenciam fortemente nas nossas decisões. A Riley, com o desenrolar desse filme, ela passa a viver um conflito tão grande que a faz querer fugir de casa. E ela realmente foge de casa e com tanta tristeza, a partir daquele momento, ela começa a perder algumas lembranças, a passar por um processo de adaptação, de psicoadaptação e amadurecimento. Então, aquela mudança na vida da Riley levou ela a amadurecer muito certas questões que antes estavam sendo deixadas de lado por certos motivos. E eu não vou mais falar aqui sobre esse filme, não vou te falar como ele termina, mas é muito interessante que com o passar do tempo no filme as emoções tristeza e felicidade, além de conhecerem todo o parque de diversões, a forma como a mente da Riley funciona, conseguem retornar para o painel de controle e com isso o resultado disso na vida da Riley é muito positivo. Esse é o primeiro exemplo que eu te trago. O segundo exemplo é de um filme para adultos que se chama A Vida é Bela. Eu vou trazer aqui para você, do ladinho. A Vida é Bela. E nesse filme nós vemos a história de um pai judeu que foi preso e levado para um campo de concentração. E esse pai, ele usa da sua inteligência emocional para conseguir se controlar, primeiramente, e salvar a vida do seu filho. E esse é um baita exemplo de filme que nos traz uma grande lição. E a lição é a seguinte: ter inteligência emocional não é suprimir ou controlar as nossas emoções, mas sim saber como reagir ao que nos acontece, como atuar diante do que nos acontece quando essas emoções surgem. Então, vale muito a pena ver esse filme. Ele é muito emocionante. Eu trago ele aqui mais como uma indicação para que você veja esse filme, entenda basicamente o que é a inteligência emocional e veja que o descontrole emocional é o oposto da inteligência emocional. É aqui que nós começamos, então, a entender como funciona a nossa mente e o que motiva nós a reagirmos, a vivermos da forma como vivemos muitas vezes. Eu vou anotar aqui a lição para que você não esqueça também. E espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o que é a inteligência emocional e, portanto, o que é o descontrole emocional.
Antes de se aprofundar um pouco mais nesse assunto do descontrole emocional, eu vou trazer uma outra questão para nós avaliarmos aqui, que é: nós vimos basicamente, de forma bem resumida, o que é a inteligência emocional. E para conhecer um pouco mais sobre essa questão do descontrole emocional, ir mais a fundo nessa questão, nós precisamos saber que muitas pessoas, e assim como eu e você, em uma hora a gente confunde o que é o descontrole emocional. Confunde porque acha que muitas vezes alguns acontecimentos em nossas vidas, pequenos acontecimentos específicos, eles são o descontrole emocional. Deixa eu te explicar melhor. Boa parte das pessoas, elas pensam que suas reações, quando são muito intensas e descontroladas diante de algum fator estressante, ou seja, quando alguém fala algo que você não gosta no seu trabalho e por algum motivo você explode com ela. Você tem uma reação até mesmo inesperada para você mesmo. E depois acaba refletindo: nossa, eu poderia ser mais tranquilo com essa pessoa, ter agido de forma diferente. Mas naquela hora você extrapolou. Você resolveu brigar com essa pessoa, dar a pior resposta que você poderia dar e caiu em si somente depois. Ou algumas pessoas pensam que por chorarem com muita frequência, porque estão sofrendo, terem explosões de raiva, brigar constantemente ou ter medos exagerados a respeito de alguma coisa, são descontroladas emocionalmente. Em parte, existe algo certo nisso, mas o descontrole emocional não se resume apenas à perda do controle diante de um fator estressante, de algo que nos acontece. Por quê? Porque a emoção é diferente do sentimento. Deixa eu te explicar melhor o que isso quer dizer. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, a emoção é diferente do sentimento. De que forma? Imagine que você está numa praia. Vamos falar da emoção agora. Imagine que você está numa praia e nadando na praia você avista, em um segundo, você avista um tubarão se aproximando de você. O que acontece nesse exato momento? Você contrai as suas musculaturas periféricas, você vira e começa a nadar desesperadamente para escapar desse risco para a sua vida. Resumindo, o seu corpo passa por mudanças fisiológicas, fazendo com que o seu ritmo cardíaco se eleve, a sua boca fique seca, o seu rosto fique pálido. Ele direciona o sangue de regiões não tão importantes assim naquele momento, diante desse estímulo do tubarão, enviando toda a energia possível para as partes que vão fazer com que você consiga fugir dessa ameaça. É a famosa resposta de fuga ou luta. Então, nesse momento, você não raciocina muito bem, você simplesmente age. Porque ninguém convém aqui comigo. Ninguém, no momento em que vê um tubarão se aproximando, vai pensar assim: nossa, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso respirar mais fundo, mandar oxigênio para os meus braços e para as minhas pernas, nadar o mais rápido possível que eu puder e evitar qualquer outro tipo de distração. Você não tem tempo para raciocinar a respeito disso. Então, o seu corpo é responsável por gerar essa resposta automática e garantir a sua sobrevivência. Então, a emoção está totalmente ligada a essa resposta automática do nosso corpo, a natureza da nossa fisiologia. Portanto, emoção não é o sentimento. E aí é que está o engano, muitas vezes. As pessoas acham que por se sentir tristes, com raiva e com outros tipos de estão descontroladas. Então, o que é o sentimento, afinal de contas? O sentimento, ele
Sentimento, ele é o resultado dos estímulos estressantes das nossas emoções. Ele é o produto das emoções. Então, depois que você verifica que já escapou do tubarão ou que já está longe, você começa a raciocinar melhor sobre o que está acontecendo. E aí vem o sentimento de medo ou de alívio, já que você conseguiu escapar desse risco. Então, o sentimento é o produto da emoção. E muitas vezes, muitas pessoas avaliam o descontrole emocional como sendo o produto, o sentimento, a raiva, o medo, a tristeza, entre outras coisas. E assim como no filme onde nós vemos que a Riley é conduzida assim, ela recebe influência dos sentimentos dentro da sua cabeça, mas nós vemos a partir de agora que nós temos a responsabilidade. Nós podemos ter o controle sobre os nossos sentimentos. Pense bem nisso, que isso já vai se tornar mais claro a partir de agora. Então, sabendo que existe uma grande diferença aí entre o descontrole emocional, a partir do significado real do que é o sentimento e a emoção, o que acontece muitas vezes? Qual é o resultado disso, dessa confusão na nossa cabeça? Acontece muitas vezes um grande engano. E que engano é esse? Eu vou botar aqui para você. Um grande engano. Que engano é esse, Francisco? Bom, muitas vezes, baseados nos nossos sentimentos, nós buscamos o equilíbrio das situações, de nós mesmos. Nós lutamos a partir daí pelo controle, pelo autocontrole emocional, não é? Então, vamos a um exemplo. Se você se esforça para ter paciência, mas sabe que você pode perdê-la a qualquer momento, você apenas está fingindo ter paciência. Por quê? Diante disso, você corre o risco de perdê-la. Você está tentando se controlar. E o significado de controle está ligado à crítica, ao julgamento, à culpa, ao seu intelecto, à sua razão. E esse é um movimento constante de contenção. Contenção e não modificação. Você está entendendo? Você não quer modificar a sua personalidade, o que gera essa sua reação, mas quer simplesmente controlar a sua emoção, os seus sentimentos. Então você retém uma energia dada ali pela sua emoção e não a utiliza da melhor maneira, não dá escape para ela. Mudar, encontrar o equilíbrio diante de tudo isso, envolve um outro caminho, que pode até passar inicialmente pela sensação de que você está contendo, mas com a intenção clara de avançar e não ficar paralisado naquela maneira de agir. Ou seja, você não quer mais ser a mesma pessoa explosiva, tristemente excessiva ou movida por outros tipos de emoções, sentimentos. Você deseja ser uma pessoa melhor. Então, é aí que entram as expectativas e a necessidade de nós controlarmos todas as nossas expectativas. Você precisa, a partir de agora, tomar mais consciência sobre as suas expectativas. E vamos colocar aqui, anote aí, a necessidade de nós controlarmos as nossas expectativas. Ok? Controlando as nossas expectativas, o que acontece? Nós conseguimos administrá-las e não acumular tanto estresse, que geram as reações físicas advindas disso, de fuga ou luta. Uma pessoa que é descontrolada emocionalmente, ela está toda hora constantemente atendendo aos seus desejos. Entenda isso bem comigo. Uma pessoa que tende a ser descontrolada emocionalmente, ela tem o hábito de controlar, de atender aos seus desejos. Ou seja, se você está agora com vontade de ir no banheiro, está vendo esse vídeo, está interessante, está somando na sua vida, e o objetivo aqui é você ser uma pessoa melhor.
tudo bem? Mas vem agora uma vontade de ir no banheiro. Isso é um exemplo bem simples, é claro, mas você sabe que pode segurar essa vontade. Mas você, por hábito de atender a esse desejo quando ele vem, vai ao banheiro. Pausa esse vídeo, vai ao banheiro e acaba se distraindo com outras coisas. Você deixa de estar comprometida com a sua evolução, com a sua melhora, sendo que você poderia simplesmente segurar essa vontade pelo tempo necessário para avançar em direção aos seus objetivos. Então, uma pessoa descontrolada está toda hora atendendo a esses desejos. Eu quero agora uma calça jeans nova. Eu quero ser promovido no meu trabalho. Eu estou de saco cheio e chegou a hora. Esse é o meu desejo. Se esse desejo não é atendido para esse tipo de pessoa, ela começa a colocar todo o seu trabalho, todos os seus planos em jogo ali. Ela começa a arriscar tudo o que fez até então. Então é por isso que muitas pessoas vão de trabalho em trabalho, por não estarem felizes com seus colegas, por N motivos, elas flutuam de trabalho em trabalho, elas não conseguem se vincular a amizades por muito tempo, porque logo se decepcionam, então elas logo sentem a necessidade de mudar o seu círculo de amizades para pessoas que são mais agradáveis. Então, depois desse período de namoro, quando vem os conflitos, quando vem alguma coisa que não agrada, essas pessoas estão toda hora mudando de lugar. Ou seja, o desejo não está se realizando, a pessoa é presa aos seus desejos. O ruim é que o desejo é assim, as nossas vontades são assim. O desejo, ele nunca vai se realizar, ele sempre vai mudar de um objeto para outro, de uma pessoa para outra. A partir do momento que você alcança um desejo seu, um novo desejo aparece e assim por diante. Então, o nosso objetivo a partir de agora é, primeiramente, controlar as nossas expectativas. Se você não controlar as suas expectativas, você vai ser uma pessoa que pula de galho em galho e não tem controle sobre a sua resposta aos desejos, que é algo totalmente natural e que sempre vai estar mudando de objeto. Então, beleza. A partir daí, nós temos consciência de que a vida que nós temos, ela é 10%. Vamos anotar? Ela é 10% do que acontece com a gente e 90% da forma como nós reagimos ao que nos acontece. Devemos agora, então, assumir o controle das rédeas de nossa vida. Como nós podemos fazer isso? Vamos ao conteúdo. E não se preocupe, você que perdeu por algum motivo algum tópico levantado aqui, algum conteúdo que eu tenha escrito, porque ao final dessa aula será disponibilizado um mapa mental contendo todos os tópicos, os principais tópicos dessa aula, que será disponibilizado através do nosso grupo do Telegram. É só entrar lá no nosso grupo do Telegram através dos links que serão deixados aqui embaixo, que você poderá baixar gratuitamente o mapa mental. Agora nós vamos à seguinte questão. Como melhorar a nossa reação ao que nos acontece, já que é necessário nós buscarmos o controle sobre as nossas expectativas, sobre a nossa reação. Como melhorar isso? Como melhorar a nossa reação ao que nos acontece? Anote aí. Para fazer isso, gente, é preciso buscar uma coisa. E essa coisa já foi, de certa forma, citada aqui há pouco tempo. O que é isso? Bom, a busca pela consciência do eu intelectual e do eu emocional. Bom, o que foi falado aqui é que nós temos emoções e que o fruto dessas emoções são os sentimentos e que nós devemos administrar as nossas emoções e que de alguma forma é possível controlar sim a nossa reação ao que nos acontece através da inteligência emocional. Nós já vamos falar sobre isso um pouco mais à frente também. Então é possível nós termos de certa forma o controle sobre uma dessas pontas.
E agora, nós devemos ter consciência de que existe um nosso eu intelectual e um nosso eu emocional. Nós daremos nomes aos bois a partir de agora. Tendo o nosso eu intelectual, que é responsável por definir as melhores estratégias de acordo com os nossos objetivos de vida, nós precisamos direcionar o nosso foco um pouco mais para esse eu intelectual, que vai medir as consequências de nossas ações para ter mais controle, para direcionar toda a energia que as emoções dão para a gente, diante de todos os estímulos que nós encontramos no nosso dia a dia. Então anote aí, essa é a busca que nós faremos a partir de agora. A busca pela consciência, e é uma busca mesmo, não é à toa que eu coloquei aqui, a busca pela consciência do eu, intelectual e emocional. É uma busca porque é uma construção. Se até agora você não estava acostumada a reconhecer as suas emoções, separar os seus sentimentos, que são o fruto desses estímulos, você pode separar a partir de agora e saber que você tem controle de parte do que lhe acontece, através do eu intelectual. Essa consciência, então, que é construída, assim como no filme Divertidamente, nós vemos a Riley, aquela personagem do filme, amadurecendo diante do sofrimento que ela estava vivendo naquele momento, pois até então a tristeza era evitada. E na nossa vida, na sociedade atual onde nós vivemos, isso é muito comum. A gente veste personagens, não é? A gente acredita que a tristeza ela é uma fraqueza. Pessoas tristes são pessoas fracas. Pessoas alegres que estão toda hora de bem com a vida, bonitas, com tudo certinho, não falam sobre problemas, elas são herói, elas são as pessoas estrelas. Mas isso é um grande outro engano. Todos os sentimentos, todas as emoções que nós vivemos podem auxiliar e contribuem para o nosso amadurecimento, para a formação da nossa personalidade. Então, traduzindo, o resultado da forma como nós agimos com as nossas emoções e sentimentos podem nos proporcionar muitos avanços, muitas melhorias relacionadas à nossa personalidade, aos nossos relacionamentos, em todos os âmbitos que nós vivemos, trabalho, família. E o nosso objetivo, então, a partir de agora com essa busca, buscar sempre a harmonia entre o pensar e o sentir. O nosso eu intelectual é o que pensa, e o eu emocional é o responsável por gerar os nossos sentimentos. Então precisamos, com esses dois personagens que nós temos dentro de nós, buscar a harmonia, o equilíbrio entre essas duas coisas e não controlar a todo custo as nossas emoções. Até o momento em que nós vemos no filme Divertidamente a Riley tentando com suas outras emoções controlar a tristeza, ela simplesmente acumula aquela tristeza a ponto de que ela perde o controle sobre as suas ações. Então, quanto mais nós retemos, tentamos controlar o sentimento, esse sentimento, essa emoção, ela vai se acumulando e uma hora o que acontece? Ela explode. A saída é buscar um equilíbrio, a harmonia entre o pensar e o sentir. E com isso, nós chegamos à inteligência emocional. A inteligência emocional e intelectual, quando estão desalinhadas, causam em nós o descontrole emocional. Mas quando estão alinhadas, o que acontece é que nós podemos prever o que vai acontecer diante das nossas emoções, diante do que nós estamos vivendo. Nós conseguimos identificar os gatilhos que vão despertar em nós emoções negativas, principalmente, e aí definir rapidamente um plano estratégico para que você se saia bem dessa situação.
O problema do descontrole, do controle que a gente estava falando até agora, nasce justamente no intelecto. E isso é bom lembrar. Com frequência, é o intelecto que nos diz para abafar as nossas emoções. E o que acontece com isso? Eu já disse. As emoções, sejam elas quais forem, mal resolvidas, elas vão explodir. Eventualmente, você não controla isso. Nós precisamos então gerenciar os acontecimentos internos e externos através da nossa observação e vigilância constante. Você precisa, a partir de agora, para desenvolver essa consciência, para buscar a harmonia e para gerar um equilíbrio entre o intelecto e o emocional, começar a mapear, a viver estrategicamente. E fazer isso não é difícil. Você pode começar da forma mais simples. Por exemplo, anotando suas emoções e sentimentos, como eles acontecem, o porquê que eles acontecem, o que gera esses sentimentos, que tipo de situação você precisa anotar. Dessa forma você se adapta, você se habitua a observar e identificar os gatilhos que têm despertado em você as emoções mais fortes em sua vida. Você precisa aprender a fazer uma leitura dos fatos para ter o controle sobre as suas reações. O que diferencia uma pessoa que tem controle daquela que não tem controle é a leitura dos fatos. Uma pessoa que é descontrolada emocionalmente, ela lê os fatos muito superficialmente, baseado nos seus desejos, na forma mais irracional de se viver. Agora, uma pessoa que utiliza da inteligência emocional, ela está observando, buscando sempre observar de forma profunda o que acontece e assim decidir a melhor forma de reagir ao que lhe acontece. Primeiro passo, então, para nós não esquecermos, é gerenciar os acontecimentos, certo? Anote aí. Opa. Gerenciar os acontecimentos internos e internos. E uma forma de fazer isso é anotar, mapear, estrategicamente reconhecer o que acontece dentro de você e também fora de você, não esquece. Dessa maneira a gente vai direcionar o seu foco. O seu foco, a maneira como você lê os fatos, os estímulos estressantes de sua vida. A partir daí, do momento que você começa a modificar a sua leitura do que lhe acontece, a gente precisa também saber como. Vamos excluir o resto aqui. Como encontrar momentos de relaxamento. Relaxamento, ó. Usando de dispositivos, estratégias, novamente, para relaxar. Se você chega ao seu ponto limite, ao seu ponto de extrema emoção, raiva, tristeza, você precisa encontrar um momento para você. Isso é essencial, além de identificar, de mapear, de identificar os gatilhos e ter um momento onde você pode gerir as suas emoções, pensamentos, você precisa encontrar formas de relaxar. E uma excelente forma é através de momentos com você mesmo, através da meditação. Você pode meditar fazendo inúmeras coisas. Não precisa estar parado. Não precisa fechar os olhos e imaginar que você é um monge. Não é essa a intenção. A meditação, ela de forma bem simples. Agora, eu resumo para você que é a simples observação dos nossos pensamentos. Então, se você faz algo de forma consciente, presente no momento do agora, observando os seus pensamentos, conseguindo fazer isso, você já está meditando. É claro que para meditar com mais profundidade e qualidade, você precisa praticar isso. E muitas vezes o ideal é começar em ambientes que propiciam essa prática da meditação. Então, separe momentos para você, no banho, em casa, num quarto só com você, sem barulhos, onde você possa trabalhar a observação de seus pensamentos. E agora, sabendo
dessas formas que nós podemos buscar a harmonia, o equilíbrio, não esqueça, anote aí, usar os dispositivos de estratégias de relaxamento e estratégias de relaxamento e identificar, conhecer primeiramente ali seus gatilhos que geram estresse e descontrole emocional. Perfeito? É isso que diferencia uma pessoa que é inteligente emocionalmente de uma que perde o controle facilmente. Para que você entenda mais o que é inteligência emocional agora, já que nós chegamos a esse assunto, e aí nós entendemos a verdade oculta por trás do descontrole emocional. O conceito da inteligência emocional dito por Goleman, o autor do livro A Inteligência Emocional, é nada mais do que o resultado do equilíbrio entre o racional e o emocional. A capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros também, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. É como foi dito até agora. Para você ser inteligente emocionalmente, você precisa primeiramente identificar seus próprios sentimentos, pensamentos, emoções. Identificar a partir de você também isso nos outros. Como as pessoas têm reagido às coisas que acontecem no seu dia a dia ao seu lado, bem próximo de você. Com a prática, você consegue identificar facilmente a emoção e os sentimentos que movem as outras pessoas. E assim, conseguindo de uma forma mais equilibrada e harmônica com o que acontece dentro de você, você consegue gerir essa energia que as emoções entregam para nós, para o nosso corpo, e usá-las na direção correta, para que você atinja seus objetivos de melhora na vida. E agora, sabendo disso, que nós precisamos trabalhar na nossa inteligência emocional e desenvolver algumas habilidades. Por exemplo, o reconhecimento das emoções. Vamos anotar o reconhecimento das emoções. A primeira. Segunda, o uso das emoções e a automotivação. O uso das emoções e a automotivação. Segunda. Terceira, o autoconhecimento emocional. Você observando as reações do seu corpo diante dos estímulos. Conhecimento emocional. Autoconhecimento emocional. E quarta e última, o controle das emoções. Lembrando que controle, a palavra controle aqui entra considerando que nós devemos buscar o equilíbrio, a harmonia, e não simplesmente o controle sobre o que nos acontece. Ou seja, nós precisamos nos relacionar com nós mesmos, entender o porquê que nós somos como nós somos, entender o nosso mundo interior, e não simplesmente querer controlar porque sabe ou definiu o objetivo de ser uma pessoa melhor, de competir com as pessoas que estão ao nosso redor. Você só precisa ser melhor do que você mesmo. Mas para isso você precisa se relacionar consigo mesmo. E é aí que nós erramos muitas vezes, na falta de relacionamento com o nosso eu. Nós não entendemos os bastidores da nossa mente. Nós não entendemos que alguns fatos em nossa história nos motiva a reagir de forma inconsciente. São estímulos inconscientes que nós recebemos a todo momento ao que nos acontece. Mas, mais uma vez, não é o que nos acontece que é o importante, sim a forma como nós reagimos, porque nós, sim, somos responsáveis pela forma como nós reagimos às nossas emoções, pelos sentimentos que nós nutrimos dentro de nós mesmos.
E é em busca disso que então agora nós vamos. Recapitulando, o reconhecimento das emoções é o quê? É a habilidade de identificar os estados de sentimentos que são o fruto das suas emoções, em você e em outras pessoas. O uso das emoções é automotivação, quer dizer possuir a habilidade de empregar informações emocionais, que você já identificou, facilitando o pensamento e o raciocínio. E a partir daí usar essas emoções, usar essa energia, usar até mesmo situações constrangedoras que antes pareciam problemáticas a seu favor, para alcançar um objetivo ou uma realização pessoal. E o autoconhecimento emocional é a capacidade de identificar os estados emocionais que você tem, que nem sempre estão em evidência. Então é um processo contínuo de crescimento, que vai gerar o autoconhecimento emocional. Resumindo, é reconhecer as próprias emoções e sentimentos. O controle das emoções é a capacidade de lidar com os próprios sentimentos, adequando cada um à situação que você está vivendo. Através da inteligência emocional e dessas habilidades bem trabalhadas, nós vamos avançar para o seguinte: o equilíbrio emocional. Já que com a inteligência emocional nós conseguimos pesar melhor as consequências das nossas escolhas, dos nossos atos, e viver melhor dessa maneira, com decisões mais conscientes, fazer o que é necessário, novamente, e nem sempre atender às vontades e desejos é o mais importante. É esse equilíbrio que nós devemos buscar. A pessoa inteligente emocionalmente, ela não busca ser perfeita, até porque ser perfeito é impossível. Perfeito é algo completo, que não precisa de nenhuma modificação, aperfeiçoamento, e ninguém é perfeito. Você simplesmente escolhe fazer as melhores escolhas diante do que você tem à sua disposição, do que você é, do seu contexto, enfim. Uma pessoa assim, uma pessoa inteligente emocionalmente, ela não veste máscaras. Ela não é um personagem dentro de casa, um personagem dentro do trabalho, na rua, em outros círculos de amizade. Ela não veste máscaras. Ela é mais verdadeira, mais original. E assim consegue encontrar o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional é mais um tópico que eu levanto agora. Importantíssimo para esse episódio. O que é o equilíbrio emocional? Nós precisamos entender que o equilíbrio emocional é o caminho para promover o entendimento entre a emoção e o pensamento, entre o eu intelectual e emocional. O equilíbrio está ligado à presença, ou seja, segurança, conexão consigo mesmo, consigo mesmo. Uma mente ansiosa e depressiva muito dificilmente encontra o equilíbrio emocional porque está habituada a viver coisas dentro do seu teatro da mente que não aconteceram ainda. Está sempre criando monstros, está sempre prevendo acontecimentos que vão levar à sua morte, vamos dizer isso entre aspas. E a pessoa depressiva está sempre ruminando o passado, sempre ruminando as suas tristezas, o que lhe aconteceu, se vitimizando. Então, para ter equilíbrio emocional, você precisa exercitar a busca para estar no presente. Você precisa meditar, você precisa se encontrar mais consigo mesmo, dialogar com os seus fantasmas internos, perguntar o porquê que eles surgem, para onde que eles sempre tendem a te levar. E assim, duvidar das suas verdades também. Afinal, ninguém é perfeito, ninguém é um Deus. Se você tem agido como um Deus, como uma pessoa que é perfeita, você está apta a viver com robôs e não com seres humanos. Então questione-se mais, dialogue consigo mesmo, critique-se, critique as suas verdades. Pergunte a si mesmo
se tudo o que você define como verdade absoluta pode não ser bem assim? E assim por diante. Você pode determinar a você mesmo que você vai ser uma pessoa melhor a partir de agora, sendo mais presente, mais seguro e conectado consigo mesmo. E agora, o que mais diante de tudo isso? Nós já estamos aqui há algum tempo, eu já trouxe estratégias para você exercitar e encontrar o equilíbrio emocional em sua vida, para você entender o que é o descontrole emocional, contrapondo isso com o que é a inteligência emocional. Você pode estar sofrendo por inúmeros fatores em sua vida e acumulando estresse, acumulando questões que fazem com que você não tenha a capacidade de decidir da melhor maneira frente ao que lhe acontece no dia a dia, frente às pessoas que te importunam, frente às decepções que você tem nos relacionamentos e etc. Se você está nesse ponto, grave bem o que foi trazido aqui. Você pode sim, você tem controle sobre o que lhe acontece. Você não tem controle sobre as suas emoções, mas você pode gerir através do seu eu intelectual a forma como você vai reagir ao que está lhe acontecendo, transformando a sua personalidade, construindo bons hábitos. E tudo isso é uma jornada, é uma maratona, não é uma corrida de 10, 20, 50 metros. Então, respeite o seu tempo, busque se relacionar melhor consigo mesmo, se apaixonar pelo seu eu, pela sua vida. E assim, ver pouco a pouco você se tornando uma pessoa melhor do que você já foi antes. E antes de nós terminarmos esse episódio, o importante é, vamos lá, vamos anotar, o importante acima de tudo, nessa busca, nessa jornada pela inteligência emocional, é lembrar o seguinte: o importante não é se você cai, não é como você cai, mas sim como você se levanta. Lembra, a partir de agora você tem a responsabilidade de definir melhor a forma como você reage ao que lhe acontece. E quando você cair, não se desespere. Você pode tentar novamente encontrar a resposta de uma forma diferente. Você está em processo de melhora. Você não é perfeito, assim como ninguém é perfeito. Então, nesse momento, o mais importante é como você se levanta. Cair, todo mundo cai, mas a diferença está naqueles que se levantam e como eles decidem se levantar. O levantar, então, é o mais valioso em nossa vida. E em meio à nossa trajetória, eu te digo uma coisa. Em busca da transformação, você vai perceber que de vez em quando é natural, você vai se perceber indo de um extremo ao outro. Diante de todo esse conhecimento trazido aqui, você pode começar a exercitar agora a busca pelo equilíbrio, pela harmonia consigo mesmo, mas você tem uma história, você tem hábitos, você vai lutar muitas vezes com as crenças que você tem. Então você vai ser uma pessoa extrema consigo mesma também. Então, cuidado, só tome cuidado para não ser o próprio carrasco de si mesmo, para não criar uma prisão dentro de você, se culpando pela forma como você age. É uma transformação, é um processo contínuo de melhora. A busca pela mudança, ela necessita que criemos novas referências. E aqui nós precisamos anotar esse tópico. Novas referências. Crie a partir de agora, então, novas referências em sua vida. Se as referências que te trouxeram até aqui te fazem ser como você é, mude suas referências, melhore-as. Assim você poderá ir a locais, a lugares diferentes, ser uma pessoa de acordo com o que você tem projetado. E as suas referências são algo determinante, para que você esteja motivado o suficiente para chegar lá.
independente do que lá seja para você. Trabalhe suas referências e assim você se tornará uma pessoa melhor. É natural, então, portanto, que tenhamos a tendência de radicalizar, de praticar um comportamento oposto, até que, enfim, nós encontremos o nosso próprio equilíbrio, com o tempo e autoconhecimento. Grave essas duas palavras, o tempo e o autoconhecimento. A partir de agora, você será amigo dessas duas palavras, dessas duas coisas de nossas vidas. O tempo e o autoconhecimento trazem as respostas para todas ou quase todas os nossos problemas, desde que você esteja sempre buscando corrigir o seu curso. Não buscando a perfeição, mas sempre ser melhor do que você já foi. Com o tempo e com o autoconhecimento, você encontrará o seu ponto de equilíbrio e viverá uma vida de paz. Você estará blindando as suas emoções. Você se libertará da clausura, da prisão em que você se encontra diante do estresse, da ansiedade, da depressão. E com autoconhecimento, ainda melhor, você se tornará uma versão melhor de si mesmo. Você vai ser aquela pessoa foda que você tanto quer ser. Então é isso, eu espero que você tenha gostado de ficar comigo nesse episódio até agora, descoberto, vislumbrado, a verdade oculta por trás do descontrole emocional. E diante dessa verdade, você pode tomar a decisão, a responsabilidade de transformar a sua vida e ser uma pessoa muito melhor. Eu vou ficando por aqui e nós nos vemos... Opa, antes de acabar, peraí. Eu tenho um pedido para te fazer. Se você curtiu esse episódio, deixa o seu like, aperta no botão aqui embaixo. Se você gostou desse conteúdo e está aqui pela primeira vez, siga a gente, se inscreva no canal, aperte no sininho se você não apertou ainda aqui embaixo. Aperte em inscrever-se, vai aparecer um sininho, também aperte no sininho para você ser notificado dos próximos episódios, não só do Descomplicando, mas outros vídeos que são produzidos pela gente, e assim que você consiga ser apoiado, tenha os conteúdos à sua disposição e possa melhorar conforme você desejar. Outra coisa, você pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, @Mente Calma Corpo Saudável. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição, independente de onde você esteja, também você poderá nos seguir nas redes sociais. E é isso, deixe o seu comentário também, eu preciso ouvir o que você achou dessa aula, se você ficou com alguma dúvida, para poder lhe ajudar num próximo episódio, quem sabe. E aproveite, tem um presente aqui para você embaixo. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio.